Ok, Adolfo? Ok. Boa tarde, educadoras, educadores, tudo bem com vocês? Espero que sim, nessa tarde quentíssima, espero que estejam bem protegidas, protegidos, tomando muito líquido, né? Porque se não basta as intempéries e as dificuldades do ano de 2020, além disso, agora a gente tem que se proteger aí de uma possível insolação, porque o sol está apavorante. Então, que bom que vocês estão aqui hoje. Hoje a gente tem um diálogo muito bacana com a professora Márcia Argenti, da Unesp, né, da Faculdade de Ciências e Letras. E antes da gente dar início, né, eu dou um oi para ela, que bom que ela está aqui conosco, Márcia, e peço para a Patrícia, aliás, boa tarde, Patrícia, boa tarde, Muriane, para poder apresentar o currículo da professora Márcia Argenti, para a gente poder dar início ao nosso diálogo nesta tarde sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Boa tarde a todos e a todas, já agradeço a participação de vocês, a professora Márcia também, enormemente por abrir um espaço na agenda para contribuir com as nossas semanas de ações formativas. Eu vou dar depois só uns recadinhos práticos a respeito desse novo formato, né, para quem ainda não participou como live no Teams. Mas vou apresentar a professora, resumidamente aqui num currículo. Ela é doutora em Ciências, com concentração em Psicologia pela USP, mestre em Psicologia também pela USP, pedagoga com habilitação em Deficiência Mental pela Unesp, atualmente é chefe, docente e pesquisadora do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, no campus de Araraquara, coordena o GEPIF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Família e Escolarização da Unesp, é docente dos programas de pós-graduação em Educação Escolar, Acadêmico e de Educação Sexual Profissional da Unesp, desenvolve atividades de ensino e pesquisa e extensão universitária nas áreas temáticas da infância, família e escolarização. E também tem contribuído muito conosco aqui na nossa rede, com o projeto, né, Morada das Infâncias, com assessoria aqui. Muito obrigada desde sempre pela parceria, viu, Márcia? Só um recadinho técnico para quem está participando via chat. Esse formato de live não permite que todos ingressem, infelizmente, com câmera e microfone. Então, alguns questionaram nas outras lives que não conseguia abrir a câmera, o microfone. O Teams não permite, acima de 250, que se faça esse acesso via câmera e microfone. Então, nós vamos interagir pelo chat. A professora, ao final, vai abrir um espaço para a gente colocar as mensagens, as perguntas que vocês colocarem aí. Então, é só colocar o nomezinho ali na parte do chat, na linha superior, e embaixo colocar a pergunta ou a sugestão, a mensagem que vocês quiserem, que ao final a gente lê para a professora. Tá bom? Obrigada. Bom evento para todos. Ótimo. Márcia, você tem uma missão hoje conosco, né, que é tratar de um tema tão importante. Uma parte aqui da equipe técnica da Secretaria teve o prazer de ouvi-la tratando do ECA, né, no momento anterior, e a gente entendeu que seria fantástico que você pudesse estar aqui conosco nessa roda de conversa, falando sobre os direitos da criança, o Estatuto da Criança e Adolescente, esse instrumento legal tão importante para o Brasil, né, que nasce nas rodas do processo de democratização a partir dos anos 80 e culmina com a aprovação do ECA em 1990, não é? E que reproduz fielmente, inclusive, outros importantes textos internacionais do qual o Brasil é signatário. E, finalmente, pela primeira vez na história brasileira, a gente passa a ter uma outra concepção de direito de infância, de sujeitos dessas infâncias e dessas adolescências, com o estatuto que lhes protege, inclusive, a vida, não é? Porque antes disso nós tínhamos uma situação absolutamente afrontosa em relação ao tratamento dado, né, para as crianças, sobretudo as mais em situação de maior vulnerabilidade e de absoluta exclusão social. O ECA vem responder ao anseio, uma demanda de dar dignidade a esse ser humano sujeito de direitos e de pequena idade. Então, é com muita alegria, né, que a gente te recebe hoje aqui no Ações Formativas da Secretaria, né, a gente já falou um pouco disso, é uma ação que ocorre todo ano, sempre no mês de julho, né, e excepcionalmente, nesse ano envolto aí na questão da Covid, né, da pandemia, a gente extraordinariamente realiza ele agora em outubro e de modo online.
Então, vou reiterar a fala inicial da Patrícia, e a minha também, do quanto nós estamos muito felizes e honradas mesmo, né, em tê-la aqui, nessa parceira, né, que realizou tantas atividades conosco, em especial esse projeto que nos deixa muito saudosas, que é a Morada das Infâncias, que a gente imagina poder retomar no momento breve. Então, por favor, ocupe o momento, é seu, e dialogue conosco sobre, né, direito da criança, o Estatuto da Criança e Adolescente nesses 30 anos. Bom, então, boa tarde a todos. Gostaria imensamente de agradecer o convite, né? Acho que é um prazer nesse momento, né, de tantas fragilidades, né, a gente se fortalecer, se unindo, se encontrando, né, em momentos de estudo e formação. Então, agradeço imensamente, parabenizo pelo evento, eu vi a diversidade de temáticas, né, pensadas para ações, né, formativas, de formação continuada, e é um prazer, né, reencontrá-la, Clélia, Patrícia, Muriane, e poder aqui estar, de uma certa forma, né, explanando um assunto que me envolve, né, na dimensão de trabalho, de pesquisa, de docência, e o quanto acaba sendo, né, uma militância a gente pensar nas nossas crianças. Então, estamos aqui num espaço entre educadores, né, e acredito que a minha fala, né, ela possa, né, compartilhar anseios, né, desejos da gente pensar realmente as possibilidades dessa configuração, né, de legitimar, né, de fortalecer, né, uma conquista importante no momento tão difícil que nós estamos passando, né? A gente precisa, nós precisamos nos fortalecer para realmente efetivar a implementação na íntegra desse documento e não a gente ser acometido de retrocessos, né? Como muitas vezes a gente percebe, né? O espaço, né, que nós estamos vivendo, né, neste contexto. Então, assim, vou fazer a minha fala, vou apresentar alguns slides para nortear um pouco a ordem dessa minha fala e também vou deixar esse espaço final para a gente estar conversando, tá bom? Então, vou estar projetando os meus slides, porque aí a gente vai regrando um pouco mais a minha fala e a gente conseguindo interagir um pouco mais. Já estão visualizando? Sim. 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 Bom, então, assim, a temática escolhida, né, foi trabalhar a questão dos direitos da criança, né, e a questão de pensar os 30 anos do ECA, né, propondo essa possibilidade de pensar, né, desafios. Então, o contexto da minha fala vai ser uma somatória de algumas questões de pesquisa, né, o grupo GPIF, né, que é o grupo que eu coordeno, a gente vem travando várias frentes, né, de pesquisa na área da infância, pensando práticas educativas, processos formativos e a questão também da garantia dos direitos da criança. Na área de ensino, né, eu particularmente tenho trabalhado, né, com políticas públicas para a infância e também uma perspectiva, né, de estudar a infância e uma concepção plural de infâncias, né, dentro de um diálogo, né, e uma configuração que perpassa desde a história da infância, a psicologia histórico-cultural e alguns diálogos também com a sociologia da infância. E em relação à extensão, a gente vem travando também discussões, né, pensando formação continuada de professores, trazendo à tona a discussão das infâncias, né, e em específico, né, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um projeto, né, que a gente fala que é o mais antigo, né, do grupo, que ele já tem 12 anos, né, ele não é feito em Araraquara, é um projeto que eu coordeno na cidade de Bauru, que é o ECA na escola. Então, é um projeto que a gente trabalha diretamente, né, esse movimento de escuta das crianças, né, e pensar a formação delas, né, em volta aos seus direitos, estudando o próprio ECA. Então, é um projeto que já dura 12 anos, eu coordeno junto com a professora Thaís Tesani, e é bastante significativo, né, dentro de um contexto, né, de busca de garantias de direitos, a gente possibilitar a escuta, né, e a partilha, e até mesmo a formação política, né, das crianças enquanto sujeitos de direito, contempladas, né, dentro de uma dimensão de cidadania. Então, é um pouco nesse contexto que eu vou, de uma certa forma, rolar minha fala. Pensando as temáticas, então, assim, como que eu vou nortear, que diálogos que eu vou estabelecer, como que eu vou, de uma certa forma, né, desenrolar essa discussão do ECA. Eu acredito, né, que, de uma certa forma, falar só do ECA, né, e fazer um balanço é muito pouco, né, frente, né, ao trabalho que nós, educadores, precisamos fazer para entender a realidade, né, que as crianças, né,
que nos norteiam e vivenciam. Então, eu vou fazer um pouco esse caminho, né, que de uma certa forma, no âmbito da pesquisa, a gente percebe que é essencial para a gente alavancar discussões que sejam fundamentadas, coerentes, né, e consolidadas a partir de um entendimento mais profundo do ECA. Por quê? Apesar da gente ter toda uma visão, né, legítima e positiva da conquista que ele implementa, ele também é um instrumento que foi e ainda continua sendo, né, cercado de inúmeras críticas, e muitas vezes essas críticas, ou elas reproduzem, né, a própria ideia de uma luta por um retrocesso, né, de se voltar a uma condição anterior, que nós não queremos, pelo contrário, a gente quer a garantia dos direitos, e ao mesmo tempo a gente não conseguir fazer essa dimensão micro e macro, né, do impacto de uma legislação quando a gente pensa, né, a realidade da infância brasileira. Então, em termos de temáticas norteadoras, eu vou tentar localizar o ECA, né, dentro da história da infância, não perder essa ideia de entender, né, de onde, né, ele se institui, mas qual a história que o antecede, e aí, por conta, trabalhar essa perspectiva dos direitos da criança. Dentro desse contexto, né, o que depois do ECA, né, a gente passa a defender como doutrina de proteção da criança e o que a gente tinha anteriormente. Isso, para nós, educadores, é essencial para as análises que a gente faz do dia a dia, até mesmo da escola, né, das ocorrências de violência, de violação dos direitos, né, desse enfrentamento tão diverso, né, sobre as diferentes realidades que as nossas crianças vivem. Então, entender esse processo, né, gradativo de mudança, de um paradigma de proteção, não é só um documento que garante, né, a gente precisa pensar que o ECA, ele é um documento normativo, e aí a gente localizar o que precisa se desdobrar dele para realmente a gente efetivar, não só no documento da lei que normatiza, mas a forma de como as políticas, de uma certa forma, né, vão ser direcionadas para a contemplação daquilo que está posto em forma de normativa, né, de uma maneira que a gente consiga uma política nacional que realmente contemple nessa dimensão da efetivação dos direitos. Nesse contexto, a gente precisa também continuar olhando para a realidade e entender que, apesar de avanços, né, a gente vive um contexto, né, que muitas vezes a própria criança, né, é um ser desconhecido, né? Apesar de a gente conviver tanto com a criança, a gente toma a invisibilidade das infâncias como alguma coisa que muitas vezes dificulta as práticas pedagógicas, a forma de pensar os direitos da criança, por conta da gente não ter, de uma certa forma, palpável, uma visibilidade de quem é a criança e quais são as infâncias que contemplam toda essa discussão que a gente faz. E aí, por fim, eu vou tentar fazer um pouco esse balanço, né, dos avanços e desafios do ECA. E aí, de uma certa forma, né, eu trago aqui o questionamento, né, quando eu falo dos direitos da criança, né, de que infância nós estamos falando, né? De qual infância é essa, né, que vai representar essa gama de direitos, né? Nós consideramos as infâncias, nós conseguimos dimensionar, né, todas as crianças, né, que contemplam nessa gama de direitos que o ECA constitui? Será que a gente consegue realmente perpassar toda uma realidade, né, de uma dimensão histórica, cultural, social, né, cultural no sentido da gente entender toda a multiplicidade, né, de formas, de grupos, de etnias, ou até mesmo a gente perpassar esse entendimento da infância contemporânea, né, muitas vezes bombardeada pela própria dimensão da indústria cultural. Será que nós conseguimos, né, realmente ter toda essa dimensão das infâncias, né, ou a gente ainda está muito preso, né, numa idealização de um modelo de infância, numa romantização das infâncias, e muitas vezes a gente não soma ali todas as realidades vivenciadas pelas nossas crianças, todas as fragilidades, independente de classe social, de etnia, né, de questões religiosas, né? Como pensar as infâncias, né, dentro do contexto que nós vivemos, dentro de tantas realidades, né? Como pensar, né, a relação de um estatuto da criança e do adolescente dentro de uma multiplicidade de infâncias que vão, de uma certa forma, se configurar, né? Será que a gente consegue realmente ressaltar essa pluralidade de realidades que, de uma certa forma, a gente está ali, né, quando a gente perpassa, né, essa dimensão de configurar um entendimento das infâncias, né, que nos rodeiam?
Então, essa ideia, ela é importante, né, até para que a gente consiga, de uma certa forma, né, entender a interpretação que a gente faz, né, de todas essas realidades, né, que nós vivenciamos, né, e até mesmo, né, quando eu falo da história da infância, a gente olha para um passado, né, e diz que lá o passado nos retrata, né, o adulto em miniatura, né, a sociedade, ela não tinha um reconhecimento, né, de quem era a criança, e a gente se questiona do ponto de vista conceitual, né, quem são as nossas crianças, né, quais são as especificidades que a gente atende a hoje, qual é essa sensibilidade que a gente tem de olhar para as demandas, né, da nossa criança e não novamente configurá-la, né, num outro tempo histórico, novamente como um adulto em miniaturas, né. Então, qual o impacto do ECA, né, e das políticas de proteção integral nas infâncias brasileiras, né, essa ideia da gente imaginar a dimensão em termos de Brasil, né, de todas as realidades, de todas as regiões, de todas as especificidades, né, como pensar uma proteção integral para todas as infâncias brasileiras, né, se todas elas, né, são contempladas em relação aos direitos da criança. Então, quando nós falamos, né, de história das infâncias e dos direitos, isso é uma questão que a gente vê muito pelos processos formativos que a gente tem oferecido no âmbito da extensão. A gente entende que o professor, muitas vezes, o contato que ele tem com a história da infância, de reconhecer, né, essa construção histórica de um conceito de infância, fica muito restrita, muitas vezes, a um modelo europeu. Né, a gente estuda história da infância, geralmente a formação docente ela tem como uma grande referência, né, o estudo do Philippe Arrier, que de uma certa forma oferece para nós, né, esse olhar para a sociedade, na descoberta de um sentimento, né, e de um reconhecimento das especificidades da criança, e aí a gente toma, né, de uma certa forma, toda essa explanação que o Arrier faz com obras de arte, né, fazendo uma descrição das crianças, das vestimentas, e a gente transpõe diretamente para entender a realidade brasileira. Então, eu sempre coloco, né, que o estudo da história social da criança e mesmo da família, da forma como muitas vezes a gente faz no Brasil, ela precisa ser estendida para a condição da infância brasileira. Então, quando a gente muitas vezes se debruça a olhar o conceito de infância só diante de uma premissa mais europeia, que a gente use, né, essas referências da história da infância como bússola, né, como um direcionamento para a gente entender essa mudança gradativa da sociedade no reconhecimento de quem é a criança, de uma concepção da criança e uma própria mobilização da sociedade. Então, quando a gente parte desse sentido mais macro do conceito de infância e a gente recorre ao Arrier, a gente vê o quanto ele se debruça a falar, né, dessa ausência de um sentimento da infância que configura, né, dentro da demarcação que ele materializa nos estudos do século XIX até mesmo o século XVI, onde ele vai tentar mostrar, né, pela iconografia, a questão das práticas, do vestuário, né, da forma de convívio social, onde a criança, né, ela se configura como um adulto em miniatura, porque a gente não tem uma sociedade organizada, preparada, instrumentalizada para pensar práticas educativas para os mais pequenos. A gente vai vendo que esse adulto em miniatura, ele vai sendo a sombra do adulto e ele vai se projetando, né, dentro de uma condição, né, de um ser, né, menor, né, simplesmente, né, a ideia do adulto em miniatura. Além disso, né, o passado vai nos mostrar que o próprio sentimento da infância, ele tem a ausência desse sentimento, ele tem muito a ver com a própria questão da perda das crianças, né? Então ele vai mostrar e justificar, né, que os altos índices de mortalidade infantil e as práticas de infanticídio mostravam o quanto, né, você não conseguia nem ter o vínculo com a criança e muitas vezes você já perdia. Então essa questão, né, de como que as crianças, né, de uma certa forma eram ausentes do convívio social familiar nos primeiros anos, era uma prova desse sentimento de não se apegar, né, a esse ser que até então, né, eram da sociedade, mas não necessariamente estava ali, de uma certa forma, se colocando. Então, quando a gente fala, né, desse movimento do adulto em miniatura, a gente fala de uma sociedade, né, que vê as práticas relacionadas à infância sem uma especificidade, sem um estudo das próprias necessidades que a compõem. E, de uma certa forma, né, quando a gente vê
a possibilidade de pensar, então, né, a construção de um sentimento de infância, a gente vai ver que por vários motivos, né, a história vai documentando, né, tanto pela questão da religião, né, que a gente vai trazendo, né, um pouco a questão do corpo da criança, né, dos traços da criança, a gente vai começando a diferenciá-la do adulto, a própria configuração da sociedade burguesa, né, chamando a família burguesa como um espaço de cuidado dessa criança, as melhores condições, né, de higiene, né, e a própria sobrevivência dessa criança, diminuição dos índices de mortalidade infantil, a inserção da escola no convívio social e a demarcação, então, né, de um espaço infantil e do mundo adulto, e principalmente, né, a gente olhar essa ausência, né, de uma prática específica para a criança, pela ausência até de um próprio conhecimento do desenvolvimento infantil. Então, a própria evolução da ciência e da psicologia legitimando, né, a forma, né, de cuidar e de pensar, né, a progressão do desenvolvimento dessa criança. Bom, quando, né, nós vamos nos debruçando, entendendo que a história europeia vai mostrando gradativamente esse reconhecimento da infância, a gente vai usando esses conceitos como uma bússola, né, para a gente tentar localizar quando essas ideias, né, vão ser pensadas na realidade brasileira. Primeiro, por que a gente vai fazer esse exercício? Primeiro, porque quando a gente fala da história, né, da infância no Brasil, a gente primeiro precisa se questionar, né, das grandes diferenças, né, até mesmo cronológicas, de se pensar o próprio desenvolvimento de cada país, né? Então, quando a gente fala da configuração da Europa, a gente vai ver que toda essa questão da industrialização, da urbanização, impulsiona, né, essa mudança das relações, da constituição da família, do espaço público e privado. No caso do Brasil, a gente vai ter um descompasso até mesmo da cronologia e a gente vai entender, né, que a ideia de um conceito de infância no Brasil, ele vai se dar dentro da própria história do Brasil. E a gente também vai acabar encontrando nessa historiografia muita dificuldade de entender a história da infância do Brasil, até porque ela, diferente da europeia, que tem até uma certa configuração de retratar uma história da infância da nobreza, né, onde o registro, né, a materialidade histórica estava ali mais configurada, nas pinturas, nas fotografias, nos diários, a gente acaba não tendo na história do Brasil essa documentação. Então, quando nós falamos da história da infância do Brasil, é uma infância contada há pouquíssimo tempo, é uma história, né, que avança nos seus estudos nas últimas 3 décadas. Então, quando nós falamos, né, do estudo da história social, né, da infância no Brasil, nós temos poucos historiadores que se dedicam, que se debruçam, né, a encontrar, né, lá no passado essa materialidade de como a história do Brasil caminhou e onde estavam as nossas crianças. Então, eu até deixo a indicação dessas 2 leituras, né? Uma delas organizadas pelo Marcos César de Freitas, História Social da Infância no Brasil, e a outra obra da Maria Del Priori, História das Crianças no Brasil, onde nas 2 obras a gente vai ter um conjunto de historiadores fazendo esse mapeamento, né, do que foi possível, né, registrar, né, e contar sobre essa história do Brasil. Por que eu estou dizendo isso, né, trazendo lá do conceito da Europa para a realidade brasileira? Porque quando a gente fala da história, né, da infância do Brasil, a gente precisa tomar muito cuidado, porque diferente de uma história, né, mais harmônica, né, contada na Europa, quando a gente pensa a história da infância do Brasil, a gente já precisa contar essa história a partir da própria história do país, pautada na desigualdade. Então, quando a gente pensa, né, a história, né, da infância no Brasil, a gente precisa contá-la e entendê-la a partir das infâncias, de múltiplas infâncias, e localizar essas infâncias, né, dependendo de vários fatores, né? Então, quando a gente, por exemplo, né, nessas 2 obras que eu indiquei, a gente tem, por exemplo, um capítulo, né, que conta a história das crianças, né, por exemplo, que vieram de Portugal, nos navios. E aí você tem lá o relato, né, das condições subhumanas que essas crianças vinham para o Brasil, né? O quanto elas, muitas morriam, né? Muitas eram acometidas por algum problema de saúde, a falta de alimentação, o abuso sexual. Então, são relatos que vão mostrando, né, uma infância, né, construída no Brasil, já pautada na desigualdade, já pautada, né, numa violência, né, até mesmo num patamar onde os direitos ainda não estavam constituídos. E aí, o que a gente vai falar lá do passado, né, com a questão do presente? Isso é história. Então, quando hoje a gente faz uma análise, né,
da realidade, né, de tantas realidades que o ECA precisa abarcar, do quanto o ECA precisa ser desdobrado em políticas, né, que atendam toda a desigualdade que se configura na história do nosso país e também da diversidade, a gente precisa entender que isso é histórico, né, isso está enraizado. Então, muitas vezes, né, a própria forma como algumas políticas, como alguns programas vão direcionar ações para, né, garantia dos direitos da criança, já vão sendo demarcadas, né, por conta dessa desigualdade ou por conta dessa violação dos direitos postas. Então, contar a história da infância do Brasil é contar basicamente a história da desigualdade, a história da diversidade. Então, a gente sempre fala, né, que a infância do Brasil, ela sempre precisa ser concebida de uma forma plural. A gente falar palavras infâncias no plural, para a gente conseguir abraçar toda essa diversidade de infâncias que o nosso país contempla. E aí a história da infância, ela vai mostrando, né, que essa construção, ela vai se dando por vários aspectos. Então, dentre eles, né, um que é muito destacado na literatura, é a própria definição da história da infância pela hierarquia de gênero. Então, quando você vê a história do Brasil sendo contada, e aí você encontra a criança nessa história, a gente vai vendo que essa história vai sendo contada dependendo da questão de gênero, dos papéis sexuais. A história do menino, a história da infância do menino é diferente da história da menina. Os papéis sociais, os papéis sexuais, os espaços na sociedade, no Brasil, desde do seu início, foram construídos a partir dessa hierarquia. Então, hoje, quando a gente fala, né, de grandes lutas que a gente trava pela igualdade de gênero, a gente tem que entender que isso não é na vida adulta, isso começa na infância. Quando a gente vai ver que na história, o acesso à escola, o acesso a direitos políticos, o acesso ao trabalho, foi concebido, né, de uma maneira formativa para o homem. A mulher, a gente sempre desviou ela para a questão dos trabalhos domésticos, né? E isso é configurado até quando a gente pega a própria ilustração das brincadeiras, né? A gente vê que até hoje esse resquício lá do passado de ensinar a menina a cuidar da casa, né, é algo que hoje contempla o próprio universo dos brinquedos infantis, né, que a menina vai ter a panelinha, o fogãozinho, a boneca, e o menino de repente vai ter lá, né, uma ferramenta, um ofício. A gente luta para superar tudo isso, mas a gente sabe o quanto isso ainda está enraizado dentro dessa história da infância brasileira, pautado numa hierarquia de gênero. Uma outra questão que a gente perpassa, né, é o quanto as práticas sociais no Brasil e onde está essa criança também, de uma certa forma, tiveram toda essa confrontação, né? A infância, né, da criança pobre, da criança da elite, são infâncias que se diferenciaram. A infância por conta da questão das questões étnico-raciais. Então, se a gente pensar a criança negra, né, a criança branca, são infâncias que foram concebidas, foram espaços sociais distintos que a sociedade possibilitou por conta desses fatores, né? A própria posição social. Para além disso, entender as próprias múltiplas infâncias. Então, estudar a história da infância no Brasil é pensar a questão do indígena, do negro, os órfãos portugueses, a criança que foi direcionada para o trabalho, localizar essa infância também dentro dos períodos históricos, né? E a entender, dentro dessa história mais macro, né, que a gente estuda, o Brasil colônia, império, republicano. Para além disso, entender essas infâncias também a partir dos discursos. Então, falar da infância e até mesmo, né, com a questão da institucionalização da infância, a gente vai entender que esse movimento perpassa pelos discursos higienistas, assistencialistas, né, a definição da infância pela questão de gênero, a questão moralista, a questão religiosa, ou seja, né, a infância no Brasil, ela precisa ser contada a partir da desigualdade e da diversidade. Então, se a gente pensar só uma questão cronológica, né, de alguns momentos, então eu fiz aqui um apanhado, né, de algumas questões ao longo da nossa história, até a gente chegar no ECA, a gente vai ver que são pequenas iniciativas, né, no mundo e no Brasil, que vão começar a se sensibilizar por essa especificidade da infância, né? Mas o quanto a gente vai ver que é muito recente essa história dos direitos, né? Então, até quando a gente, né, fizer um balanço, né, será que com 30 anos do ECA, né, muita coisa mudou? A gente pode até dizer que sim, mas por outro lado, a gente também referendar o quanto é recente essa mudança frente a uma história tão enraizada,
na desigualdade, no preconceito, no estigma, na exclusão social. Então, aqui eu fui fazendo um apanhado de que, por exemplo, o que a gente tem documentado nessa história da infância e dos direitos da criança, que, por exemplo, né, a própria questão do indígena, né, a gente tem o quanto, né, a ideia de que já, né, na educação indígena, quando se pensava, né, a responsabilidade da criança, essa responsabilidade não era só da família, era sim um conjunto maior, era da tribo. E aí a gente vê que é só o ECA que depois vai trazer essa conotação, né, que a responsabilidade pelos direitos da criança não é só, né, do Estado, da família, é da sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, né, quando a gente olha, né, para essa questão da Europa, a gente vai ver que ainda a gente está caminhando dentro daquela ideia de configurar a criança como um adulto em miniatura. Se a gente pensar um pouquinho mais, um século depois, né, a gente vai ter documentado, né, essa incidência de crianças, né, que foram abandonadas, crianças e adolescentes vindos de Portugal, né, que eram marginalizados em Portugal e que no Brasil, de uma certa forma, foram usados, né, no processo da catequização. E aí, de uma certa forma, a gente vai entendendo que essa ideia, né, da criança abandonada, da criança marginalizada, ela começa a estar lá desde os nossos primórdios. Avançando mais um pouco, né, a gente vai ver que quando lá na Europa, né, a gente está começando a lapidar essa ideia, né, de um conceito, de uma especificidade da infância, né, a gente vai vendo que a gente demora mais 100 anos no Brasil para pensar o surgimento da primeira instituição, das primeiras instituições, no caso a escola, e aí já demarcada com a questão da diferenciação, né, pela condição socioeconômica. Então, quem ia para a escola, né, as crianças de elite. Ao mesmo tempo, você tinha, né, nesse mesmo Brasil, essa condição da roda dos expostos, né, as crianças, o abandono das crianças era legitimado pela sociedade, onde as crianças poderiam ser abandonadas, né, nas santas casas, né, que era aquela questão da roda dos expostos, que era um compartimento de madeira onde você colocava a criança, né, e você girava para dentro da Santa Casa. Então, essa legitimação do próprio abandono, dessa marginalização e sem nenhuma, né, um respaldo social de se garantir a própria sobrevivência dessas crianças. De 1901 a 1900, né, o que a gente vai ver? Né, essa marca, né, da desigualdade social levando crianças e adolescentes para o trabalho. E aí os historiadores, né, passam a documentar, a literatura também faz um pouco esse trabalho de mostrar alguns exemplos, né, de práticas relacionadas às crianças escravas, né, onde os meninos estavam voltados para o trabalho físico. As meninas, a gente tem tanto essa explanação, né, delas serem direcionadas para as atividades domésticas, quanto também acometidas de violência sexual. Quando a gente caminha mais um pouco, né, a gente vai ter a própria ideia de uma lei, né, para libertar meninos e meninas negros do trabalho, ao mesmo tempo sem nenhuma, né, estrutura social em termos de acolhimento e de estrutura com essas crianças. Então, a gente tem os trabalhos da história da infância datando, né, o final, né, de 1800, né, o grande aumento de crianças vivendo em rua, e aí, de uma certa forma, nenhuma legislação para se normatizar. Em 1919, então a gente já está no século XX, a gente vai ter a criação de uma primeira entidade internacional que vai começar a pensar a questão de proteção das crianças, e aí a grande premissa aí é o pós, né, Primeira Guerra Mundial. No Brasil, né, enquanto a gente ainda não tem nada lapidado sobre direitos da criança, a gente acaba tendo, né, a inauguração do primeiro estabelecimento público para menores, então essa questão de um local para se ter essas crianças acolhidas. Em 1922, a gente vai ter um primeiro congresso de proteção à infância, então a gente vai vendo que os saltos, né, eles vão, de uma certa forma, entrando ou não em sincronia com o Brasil, né, e a explanação de outros documentos mundiais. Só que, ao mesmo tempo que o Brasil começa a se pensar sobre a relação de proteção à infância, em 1923, a gente tem a criação do primeiro juizado de menores da América Latina e, de uma certa forma, a gente tem na sequência, no mesmo ano, a consolidação já do vínculo do direito da mulher ao trabalho e a questão do início da história das creches, né, e das salas de amamentação. Caminhando um pouco mais, o que a gente vai ter já com o vislumbrar de começar a pensar como o Brasil
inicialmente se posiciona em relação aos direitos da criança. Então, a gente primeiro cria, né, um tribunal de menores, né, então essa ideia de uma estrutura jurídica que vai, de uma certa forma, dar a base, né, para o nosso primeiro código de menores no nosso país. No mundo, né, a gente vai ter uma declaração internacional, Declaração de Genebra, que vai ser o primeiro documento internacional dos direitos da criança, e no caso do Brasil, a gente vai ter depois, dali 3 anos, né, a promulgação do primeiro Código de Menores. E aí a ideia desse código é que eu ia conferir, né, amplos poderes, né, ao juiz, de uma certa forma, né, em se pensar essa questão de um controle, né, da situação irregular da criança, né, e a própria questão da passagem, né, da tutela, né, da criança, da família, para esse juiz de menores. Em 1930, a gente tem o Ministério da Educação vinculada à saúde pública, e em 1942 a gente cria o Serviço de Assistência ao Menor. Em 45, a criação da ONU. Em 46, a criação do Unicef, né, também dentro dessa configuração do pós-guerra. Em 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E em 1950, uma sede do Unicef no Brasil, e aí o olhar é principalmente, né, para as crianças do Nordeste. Em 1959, né, a gente concebe a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Em 64, a gente tem a criação da FUNABEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, e dentro de uma lógica, né, vamos pensar o início do período militar, enquanto a gente pensa a implantação de uma política nacional do bem-estar do menor. Em 67, a criação da Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM. Em 79, né, a gente tem instituído o Ano Internacional da Criança. E no Brasil, a gente vai ter a aprovação do segundo Código de Menores, que de uma certa forma foi uma adaptação, uma atualização do primeiro Código de Menores e que manteve, né, as mesmas características, né, de assistencialismo, né, e de ter controle e repressão em relação à população infanto-juvenil. Em 83, né, a gente vai ter a criação da Pastoral da Criança. E em 1985, a gente tem um movimento muito importante, né, que vai culminar num trabalho bastante significativo da Constituição, que é o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que foi uma entidade sem fins lucrativos que começa a fazer discussões sobre os direitos da criança e sobre essa condição vigente do Código, né, de menores e dentro dessa abertura política que o Brasil passa. Em 1986, então, se cria uma frente, né, dos direitos da criança e adolescente, e aí, em 88, né, essa frente de direitos da criança tem uma participação muito ativa nas discussões da Constituição, e nós passamos a ter, em 1988, né, então se a gente eu estou trabalhando a história, né, do Brasil, e aí estão pensando a história da infância, só em 1988 a gente vai ter um artigo na Constituição que vai reconhecer a criança no patamar da cidadania. Em 89, a gente vai ter a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né, pela ONU, e em 1990, né, um pouco decorrente da própria Convenção dos Direitos da Criança, a gente vai ter a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que muda? Né? Então, a gente contou uma história, fui fazendo uma narrativa, fui arrolando fatos, claro que muitas coisas aconteceram, documentos, instâncias foram criadas, né? E aí a gente vem com o ECA, né? E hoje mensurar que ele tem 30 anos, né? O que muda, né? O que traz de novo, né? Dentro dessa história, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, primeiro, ele traz, né? Um outro paradigma de se pensar a proteção integral da criança, que é a proteção integral. Ele traz a condição da criança enquanto um ser humano e o patamar da cidadania, o respeito dessa criança dentro das suas especificidades, porque até então a gente não tinha, né, uma legislação que olhava com esse cuidado, né, a gente tinha o Código de Menores, mas a gente não tinha ali a condição do período da infância toda coberto, né, por aquele código. A gente vai ter dentro, né, do ECA o reconhecimento da própria vulnerabilidade, né, que faz com que a criança seja objeto, né, de proteção, não só da família, não só do Estado, mas da sociedade como um todo. Então, ela vai alavancar toda
uma forma de pensar os direitos da criança, onde a gente articule, né, todas as possibilidades, né, da sociedade em termos de colocar realmente a criança como prioridade. O ECA faz o quê? Também institui uma rede de proteção integral, então ele, além de normatizar direitos fundamentais, ele vai, né, direcionar a forma como a sociedade passa, né, a tentar, né, viabilizar a contemplação da garantia de direitos por conta dessa rede de proteção. Então, a partir de 90, a gente vê a sociedade, de uma certa forma, pautada nesse estatuto, em termos de Conselho Estadual de Direitos, conselhos tutelares, né, a forma como a sociedade muda, né, a seguir a legislação em torno da criança, e, de uma certa forma, passa, né, a partir de 1990, a gente tem um documento extremamente importante, que por si só, né, não avança se a gente não pensar políticas sociais que consigam, de uma certa forma, entender esse patamar de mudança que a proteção integral coloca, e o quanto a gente tem uma história passada para recuperar a partir de ações, né, contempladas em direitos pelo Estatuto, mas que precisam ser desdobradas em políticas sociais que realmente efetivem, né, as mudanças desejáveis para a contemplação dos direitos. Então, uma coisa que é muito interessante quando a gente vê críticas ao ECA, é que logo a gente pensa a mudança da lei, né? E aí, na verdade, a gente às vezes não tem o tempo de localizar o desdobramento da lei. E aí a gente pensar até que ponto o ECA, né, é um instrumento bastante completo, né, que garante direitos, né? A gente ouviu críticas do ECA até o ponto de dizer que ele deu muitos direitos para a criança, mas é essa ausência de um reconhecimento, né, desse passado de violação de direitos que a gente tem em relação à criança, e ao mesmo tempo a dificuldade, né, da gente absorver esse peso do passado, esse peso da história, já em políticas que deem conta, né, de todas essas demandas sociais postas para a primeira infância. Então, quando a gente fala do ECA, né, a gente conta essa história, né, e aí eu quis pontuar, né, todos esses documentos, e aí esses documentos, de uma certa forma, ou essas instâncias, eles são pautados dentro dessa história que eu estou reafirmando, né, a gente precisa olhar para a infância do Brasil a partir dessas infâncias contempladas e essa configuração de um país pautado na desigualdade, mas também com muita diversidade. Então, uma coisa que é muito importante para nós, né, para analisar as atuais políticas, analisar a atual condução, né, das práticas relacionadas à infância, o nosso olhar micro, né, ali no dia a dia, né, no entorno, com as crianças, com as famílias, ou mesmo as demandas mais macros, né, no sentido do quanto, né, a gente vislumbra programas, ações, né, que vão, de uma certa forma, nortear, a gente sempre se pautar nessa discussão. O ECA, né, ele está dentro de uma doutrina, de um paradigma de proteção integral à criança. Só que a gente tem um passado, né, que muitas vezes, quando a gente se defronta com a violação de direitos, é como se a sociedade ainda, muitas vezes, pensasse, né, ou tivesse essa dificuldade, né, de superar aquela relação da situação irregular, porque esse era o paradigma que o Código de Menores colocava. A gente ia trabalhar com a criança na sociedade, do ponto de vista da lei, exclusivamente, né, nessa configuração da correção, da irregularidade, da exclusão social dessa criança. E a ideia de proteção integral, ela faz exatamente o contrário. E aí, muitas discussões, né, que pairam pela ideia, né, o que o ECA trouxe de novo, né, e o que ainda ele precisa avançar no nosso país. Uma das coisas que eu acho essenciais é que o que a gente mais precisa avançar no nosso país, em termos de implementação do ECA, são os direitos fundamentais. Porque se a gente tem uma criança, né, que tem direito à saúde, à educação, à segurança, a gente garante, né, a proteção dela. Agora, se a gente tem uma criança em que esses direitos são violados, o que acontece com o ECA? O que a gente usa mais do ECA? A segunda parte dele, que é as medidas socioeducativas. E aí, o que acontece? A gente volta, parece que, para aquela situação do passado, onde a gente vai olhar para a infância e se perguntar: quem é essa criança? Né? Qual é a cor da pele dela? Qual é a condição financeira dela? Né? Onde ela mora? E aí a gente passa a ter essa visão preconceituosa, né, em relação às inserções e as demandas que são ali colocadas. Então, quando a gente, né,
é educadora, a gente precisa ter muito claro, né, essa mudança de paradigma para que a gente vislumbre os problemas sociais e entenda, né, que dentro da ideia de proteção integral, a gente também precisa atingir a causa desses problemas e não somente, né, a gente pensar na questão de remediar, né, as questões, né, vistas como transgredindo padrões sociais e tudo mais, porque é isso que a situação, né, por tanto tempo, né, então se a gente imaginar o Código de 27 e o de 79, o que eles vão fazer? Eles vão exatamente instituir uma condição de direitos na situação só de irregularidade. Então, a palavra menor, ela vem sempre carregada dentro dessa conotação, o menor de idade. Né? Então, os direitos da criança antes do ECA, eles estão vinculados à criança marginalizada, à criança menor de idade, esse termo pejorativo do ponto de vista negativo. Né? Não é menor porque é pequena criança, não, é menor de idade no sentido de estar ali dentro de uma ação infratória perante a sociedade. Então, os menores, né, dentro dessa situação regular, apenas são sujeitos de direito, né, ou merecem essa consideração judicial quando se encontrarem em uma determinada situação caracterizada como irregular. Essa doutrina não trata as causas que originam as condutas dos menores. Ela se preocupa apenas com as consequências geradas por quem está em situação regular. Então, esse paradigma da situação irregular é ele que, de uma certa forma, fundamenta, né, a lógica, né, de quase, né, um século no nosso país, né, da premissa do Código de Menor gerenciar a forma da gente entender, né, enquanto uma primeira legislação do nosso país, mas o quanto ela deixou marcas extremamente profundas, né, e que dificultam muito, às vezes, o entendimento, né, até do como o ECA precisa ser trabalhado nessa configuração da proteção integral. Considerava menores, né, a ideia de grupo de crianças e adolescentes identificados, né, como delinquência, que estavam marginalizados ou abandonados, né? O objeto desse Código de Menores, né, não era qualquer criança de 0 a 18 anos, mas eram exatamente, nos termos do Código de Menores, aqueles que estavam, né, expostos, abandonados, que eram vadios, que eram mendigos e que eram libertinos. Então, o que acontece, né? O que a gente tem até antes da década de 90? A gente tem a criminalização da pobreza. A gente não tem ações sociais, políticas sociais e nenhuma legislação que proteja a criança. Pelo contrário, a gente criminaliza a desigualdade que, de uma certa forma, né, ela vivencia e o seu próprio grupo familiar. E a ideia, dentro dessa lógica da criminalização, era que a solução, né, dentro desse Código de Menores, era simplesmente você retirar a criança da família e você colocar num espaço, né, visto como socioeducativo, e dali naquela história, né, a gente falar da FUNABEM, da FEBEM, como esses espaços ali, aonde, né, você tinha tanto, né, a criança que foi privada de condições, né, essenciais, né, por conta de sobrevivência, de saúde, de instrução, crianças que sofriam maus tratos, alguém, né, os menores que também tinham acometido, né, alguma infração penal, e tanto, né, crianças dentro, né, de ambientes, né, vulneráveis. Então, a ideia era retirar a criança desse convívio social. Então, quando a gente fala, né, que a Constituição de 88, ela traz, né, essa dimensão até então, né, não legitimada pela sociedade brasileira, é que eu recorro à história da infância para mostrar que a gente tem uma história muito recente que nega a criança, que inviabiliza essa criança e a possibilidade de direitos. É com a Constituição que a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar essa conotação, né? Que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Então, esse movimento, né, da Constituição de 88, somada, né, à participação do Brasil na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, obriga o Brasil, né, a pensar realmente na organização social que ele precisa impulsionar a partir de uma legislação, pensando a contemplação, né, dos direitos da criança, já que olhar até a década de 90, né, os dados são alarmantes, né, em termos de trabalho infantil, mortalidade infantil, exclusão escolar, a gente vai ter inúmeros problemas, né, dentro da configuração até dos direitos fundamentais, né, extremamente fragilizados. Então, o ECA, ele passa a ser importante porque ele traz à tona um novo paradigma. Então, é como se a gente estivesse contando uma história, né, e a gente não muda do dia para a noite. Então, falar desses 30 anos é ainda falar de um processo de tomada de consciência desse passado e, ao mesmo tempo, a gente pensar os enfrentamentos do presente e do futuro, né, nesse entendimento que a gente tem da criança. Então, se a gente contar isso enquanto uma história, a gente vai dizer que o que a gente teve no Brasil foi crianças e adolescentes considerados em risco, né, seja em função de pobreza, abandono ou maus tratos, eram recolhidos e levados a instituições que também recebiam quem tinha menos de 18 anos e acometia furto, roubo ou mesmo, né, atentava contra a vida de outra pessoa. Neste período, a preocupação da lei era manter a ordem social, corrigindo quem se encontrava em situação irregular e incomodava, né? Então, segregando-os da sociedade. Com o Estatuto da Criança, né, que completa agora 30 anos, meninos e meninas passaram a ser vistos sobre uma nova perspectiva, como sujeito de direitos. E a preocupação da lei passou a ser a proteção integral de todas as crianças, né, sem nenhuma diferenciação, de 0 a 18 anos. Então, quando a gente vai para o Estatuto, né, a inovação dele é tamanha, né, frente a essa história da infância até 1990, que ele vai lá pontuar os direitos fundamentais. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região, local de moradia, outra condição que diferencia as pessoas. O quarto, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, a ideia é, né, a criança ela tem prioridade, né, para receber socorro, ela precisa ter o atendimento em serviços públicos, ela precisa ter a formulação e execução de políticas públicas sociais específicas, ela precisa ter a destinação de recursos próprios, né, relacionados à proteção da infância e da adolescência. No artigo, né, 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ou seja, né, a gente precisa fazer essa discussão sobre a infância e o ECA, entendendo esse caminho de visibilidade histórica, né? A gente não tem essa história documentada, muitas vezes a gente nem estuda, né, enquanto educadores ou a sociedade de uma maneira geral, essa história contada pelas minorias, essa história contada dentro dessa condução de formação, né, aonde meninos e meninas, o rico e o pobre, o branco e o negro, todas essas diferenciações vão processando, né, aquilo que estava muito legitimado na ideia do Código de Menores, né, onde a ideia era você simplesmente tirar de circulação quem estava ali, de uma certa forma, né, incomodando, né, a convivência social.
a ideia de que a gente tem também a possibilidade de mapear a ideia de uma invisibilidade científica, né? Então, a lógica, né, da gente imaginar a própria ciência, né, e o uso do conhecimento sobre a criança, sobre o desenvolvimento infantil, sobre a aprendizagem, né, se reverter em algo que faça essa leitura da sociedade, né, principalmente a partir do ECA. E a possibilidade também, né, da gente entender que nesse contexto de sombra, né? Porque a gente sempre trabalha, às vezes, com uma analogia, dizendo assim, o ECA, né, ele dá luz, né, para aquilo que é mais visível, mas muitas vezes a gente, quando vai discutir os direitos da criança, a gente às vezes não tem a dimensão daquilo que está oculto, né? Então a gente às vezes tem muito palpável, né, ou ainda romantiza muito a infância e às vezes não consegue ter essa percepção de toda a diversidade que nos contempla, né? Acho que basta a gente estar em sala de aula com crianças para a gente já se aproximar dessa grande diversidade que nós temos, né, de tantas realidades, né, e tantas infâncias contempladas na nossa sociedade, que quando a gente imagina, né, essa questão da invisibilidade histórica, né, a gente está sempre na luz. Então, a história do Brasil muitas vezes é contada, né, pelos grandes documentos, pelas grandes instituições, pelos grandes tratados, né, e a gente não tem uma escuta dessa criança do passado. Então, até mesmo quando a gente conta, né, a história até chegar o ECA, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dá a impressão que o ECA, né, é uma mudança rápida, né, na forma da gente pensar. Eu acho que a gente ainda precisa lutar muito para entender, dentro dos atendimentos, né, o trabalho dos profissionais, a formação dos profissionais, o próprio amparo, né, a questão das famílias, né, em estado de vulnerabilidade, o quanto essa invisibilidade histórica, né, faz com que realmente só a lei por si só, né, não mude, né, todas essas marcas de diferenciações que são colocadas num país pautado extremamente na desigualdade. A invisibilidade científica, né, onde a gente percebe que muitas vezes a própria ciência, né, e a área da educação muitas vezes acaba tendo pouca, né, pouca experiência dentro dessa realidade de investigar mais a criança, de entender as vivências da criança, até mesmo na questão da própria violação dos direitos, né? Essa ocultação da criança dentro da própria ciência e a própria falta de reconhecimento. Então, eu vou até aqui passar alguns exemplos para vocês para mostrar um pouco esse cenário das invisibilidades. Então, dentro do GPIF, a gente fez uma pesquisa que a gente finalizou em 2018, que a nossa tarefa foi fazer um mapeamento de uma década, né? O que as pesquisas estavam estudando sobre a infância. Mais do que isso, a gente queria reconhecer qual era o espaço da criança nas pesquisas que falavam sobre a infância. Então, a gente fez um mapeamento, né, de 2.900 teses e dissertações, e a gente ficou muito assustado, né, com o dado, né, que comprovou essa premissa da invisibilidade científica, aonde a maior parte das pesquisas, né, elas caminhavam sempre naquela visão adultocêntrica, né? Então, em meio, né, a uma condição da criança como sujeito de direito e a gente, de uma certa forma, fazer uma defesa, né, do protagonismo infantil, a gente vê que, de uma forma bastante genérica, todas as pesquisas sempre tinham, né, a fala sobre a infância a partir do educador. Então, a maior parte das pesquisas, né, das 2.900 que nós estudamos, né, quando as práticas eram colocadas, né, o lugar da criança, né, a pesquisa era sobre infância, mas quem falava sobre a infância, geralmente eram professores e pais. Né? A gente encontrou dessas 2.900, né, apenas 21%, foi quase 400 pesquisas em que a criança participava. Então, a gente até no Brasil tem um conhecimento sobre a infância, né, dentro de uma visão adultizada, né? A gente tem uma carência muito grande no país de pesquisa com crianças, né? E até mesmo um amadurecimento das possibilidades metodológicas, né? Como que eu faço pesquisa com criança, né? Como eu entrevisto, como eu observo, né? Como eu penso o conhecimento a partir dessa escuta da criança. Um outro estudo, né, que a gente fez, né, e a gente teve esse livro lançado pela Cultura Acadêmica, foi um estudo de caso, mas de uma certa forma esse estudo ele permitiu dentro do GPIF a gente se sensibilizar
diante de uma realidade, né, de um mapeamento que a gente conseguiu fazer. Então, quando até eu falo, né, da infância, né, o que é luz e o que é sombra, né, o que a gente consegue ver, o que é visível na infância e aquilo que está oculto, esse estudo acabou fazendo com que a gente conseguisse ter acesso, né, a algo que é muito difícil no âmbito da pesquisa, que é aquilo que está nos bastidores, né, aquilo que está na sombra, que a gente conseguir fazer uma pesquisa sobre violência, né, e violência intrafamiliar, onde a gente sabe aonde são, né, é o maior número, né, acometido de violências com a criança, exatamente por conta dessa invisibilidade, o quanto a violência ser feita dentro do espaço doméstico, onde não está essa violência na luz, né? A gente não consegue mostrá-la, né? E as denúncias acabam muitas vezes não tendo efeito significativo em termos, né, desde o início, né, do comportamento da violência. E no caso dessa pesquisa, a gente, por conta de um caminho que a gente fez pela assistência social, a gente conseguiu acompanhar uma família, em termos de documentação, em 3 gerações. Então, a gente pegou essas famílias, né, que foram atendidas desde o início da década de 90, então, dentro já dessa configuração, né, da rede de proteção integral, e a gente conseguiu a documentação da primeira geração, a segunda, né, a gente fez a pesquisa com a segunda geração, e a terceira geração eram as crianças. E o que a gente teve nesse estudo, né? A gente teve, né, mesmo essa família, né, dentro das gerações, eles terem passado, né, por toda a rede de proteção, por toda a estrutura que se cria no pós-ECA, a gente viu o quanto ainda, né, essa localização, até porque, né, essa família em específico que a gente estudou, ela tinha um quadro extremamente vulnerável, né, em relação ao tráfico de drogas, violência sexual, problemas de saúde mental. Então, essa família estava cometida de todos os problemas sociais mais gritantes que a gente possa imaginar. E aí elas participavam de todos os programas disponíveis, né, dentro das políticas atuais vigentes, e o que a gente percebeu nesse estudo é que havia uma reprodução da violência, uma reprodução da violação de direitos. E o que a gente conseguiu analisar é que isso foi passado de geração para geração. Tanto que, por exemplo, a história que a gente teve da mãe das crianças é uma história que se reproduziu nas próprias crianças, né? Ao longo da pesquisa, a gente acompanhou a mãe e a gente acompanhou 3 crianças, né? Um adolescente e 2 crianças. Uma das adolescentes, já no meio da pesquisa, a gente via que reproduziu a história da mãe, então a filha adolescente, né? Assim como a mãe foi para a prostituição, foi para o mundo das drogas. As 2 crianças menores, né, estavam dentro de uma relação que toda aquela rede de proteção não deu conta, então as crianças foram retiradas da mãe. Então, quando a gente estava finalizando a pesquisa, as 2 crianças menores já estavam em acolhimento, e a gente conseguiu, então, fazer esse mapeamento, né, do quanto, né, a gente ainda tem muito por fazer. Claro que eu estou falando de uma situação que a gente conseguiu rastrear isso em 3 gerações, mas a gente via, né, a dificuldade da gente romper esse ciclo da violência, a gente romper esse ciclo da violação de direitos, né, porque antes de tudo, né, por mais que essas famílias vivenciavam os problemas sociais, antes da vivência dos problemas sociais, o que essas famílias tinham no seu histórico era a recorrência da própria violação de direitos, né? Então, conversar com esses personagens, né, dessa história, era evidente mostrar o quanto eles não tinham, né, nenhum conhecimento, né, de direitos, né, de uma certa forma. O que movia eles era essa recorrência à própria violência, né? Uma certa até naturalização dessa violência em termos, né, do que aconteceu com a primeira geração, foi para a segunda e isso acabasse reproduzindo na terceira. Então, foi um estudo, né, que foi muito significativo, tanto que a gente quis publicar na forma de mestrado, então eu fiz junto com a Maria Cleonice Pereira, que foi a dissertação de mestrado, porque exatamente ali a gente mostra, né, o quanto, né, o ECA por si só, né, ele vai, né, legitimar
a garantia de direitos, ele vai propor a questão, né, de uma estrutura em termos de se pensar direitos fundamentais e uma própria estrutura de atendimento, né, no caso, né, de medidas socioeducativas, só que, de uma certa forma, a gente vê, às vezes, um sistema em colapso, né, que você não tem uma articulação, que você não tem um acompanhamento, e pela pesquisa a gente conseguiu fazer isso, e o sistema por si só, né, ter essa dificuldade, né, por quê? Além, né, da gente entender todo esse caminho, né, que essa família passou em termos de atendimento, a gente percebia também que elas sofreram a própria oscilação das políticas, né? Então, a gente tem no nosso país muito forte, né, a descontinuidade de programas, a descontinuidade de políticas, a falta de articulação entre os atendimentos. E aí, o que acontece, né? Esse trabalho em rede, ele ainda é muito fragilizado. Também um outro exemplo que eu queria passar para vocês, né, que é um estudo, é um projeto que eu tinha comentado, que a gente faz em escolas, né, tentando trabalhar essa dimensão de formação política com as crianças. E é muito interessante porque a gente às vezes sempre se questiona, né, vivemos um país, né, com uma legislação específica para as crianças, mas quando a gente vai pensar na formação política das nossas crianças? Então, ele é um trabalho bastante lúdico que a gente faz, mas que gradativamente, né, a gente vai dando essa possibilidade do questionamento da criança, da escuta da criança e um pouco desse entendimento, né? A criança, ela não é mais aquele, né, a gente tirar um pouco aquele romantismo da infância, né, como se a criança não estivesse vivenciando as notícias, os acontecimentos, ou mesmo, né, sofrendo algum tipo de violência. Então, esse tipo de trabalho, ele perpassa, né, 3 fases, né, que a gente tem tanto o ECA nas escolas, trabalhando com as famílias, com os professores, e depois o trabalho que a gente faz com as crianças. E aí esse projeto, ele já passou pela educação infantil, onde esse universo é muito inusitado, mas o quanto essas crianças precisam de escuta também, né, para, de uma certa forma, falar, né, e aí nesse espaço que a gente mais acabou reconhecendo a violência sexual, infelizmente, né, porque é quando a criança, na hora de falar o que ela faz, o que fazem com ela, é que ela consegue externalizar ainda sem tanta repressão. E aí no ensino fundamental, a criança que já consegue internalizar dentro de uma dimensão, principalmente relacionada aos direitos fundamentais, né, a questão de se pensar o estudo, o direito à saúde. Então, é um trabalho que a gente tem feito bastante significativo de pensar essa formação da criança desde cedo em relação aos direitos, né, de uma maneira mais crítica. E aqui também eu vou deixar para vocês, depois eu posso até passar os slides, esses materiais que eu tenho citado aqui, eu tenho todo um material organizado, se vocês quiserem, eu posso repassar para a organização do evento, né, os links para vocês terem acesso, mas aqui, por exemplo, tem 2 artigos que acabou de ser lançado no grupo, um deles é a gente falando desse projeto, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente no ensino fundamental, e aí nesse artigo a gente dá a escuta para os alunos, né, os alunos falando um pouco sobre essa dimensão dos direitos e da própria violação dos direitos. E esse segundo artigo que eu cito aqui é um outro estudo que a gente fez em termos de voltar àquela discussão que eu falei, né, da concepção de infância no âmbito da educação, e a gente fazer uma análise, né, dos avanços e retrocessos relacionados à questão dos documentos da educação. Então, aqui nesse artigo, a gente faz uma análise, né, da concepção de aprendizagem e da infância nos 3, né, grandes últimos documentos que a gente tem na educação: o referencial curricular da educação infantil, as diretrizes curriculares da educação infantil e a BNCC. Então, a gente faz um pouco essa análise de qual concepção de infância, né, e aí a gente trava um pouco essas análises, principalmente na da BNCC, né, do quanto ela traz, né, a criança dentro de um ser só pautado na experiência, nas vivências, e aí dentro, né, desse contexto que eu falei, né, da gente dar uma formação crítica para a criança, ele deixa muito a desejar, né, diferente da forma como os outros documentos já expressavam, né, essa formação mais crítica da criança, essa inserção da criança no universo principalmente cultural. E aí, só para fazer um fechamento, né, então, dentro dessa discussão, né, dos 30 anos,
Eu acho que a gente precisa reconhecer, claro, que avanços, né? Eu acho que 30 anos é um tempo, né, para a gente pensar essa reorganização social. Então, a gente avançou bastante na concretização desses dispositivos, né, que estavam previstos, né, na Constituição Federal e no ECA. Essa premissa, né, de tomada de consciência da responsabilidade do Estado, né, e da sociedade civil. A partir da década de 90 é visível, né, o que acho que ainda se tem por fazer um pouco mais essa articulação da organização social, dessa rede de proteção, que às vezes falha muito, né, na forma de conduzir o atendimento. A gente vê nos dados estatísticos, né, o quanto avançamos muito, né, no atendimento à educação em diferentes níveis, à saúde, né, os índices de mortalidade infantil. A gente teve um certo anúncio, né, até de uma volta, uma elevação desses índices, mas a queda foi bastante significativa ao longo desses 30 anos, e a gente vem, né, se incomodando com um certo aumento, né, desse índice de mortalidade infantil no último censo. A área da assistência social também, os dados estatísticos mostram, né, principalmente, acho que uma maior visibilidade, né, para a gente ter acesso, não é que a violência aumentou, mas eu acho que o Estatuto garante, né, a visibilidade, né, da denúncia, a visibilidade do problema, e esse amparato, né, de que todos nós somos responsáveis em pensar, de uma certa forma, a aplicação, né, e a proteção das crianças. A gente precisa também reconhecer, nesse passado recente, né, o avanço de algumas políticas, né, e de alguns programas sociais, né, como o Bolsa Família, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a Política Nacional da Assistência Social, são grandes exemplos, né, do quanto a gente avançou, né, dentro dos fundamentos que estavam ali postos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é importante a gente falar dos desafios, né? Então, eu acho que a gente ainda tem como tarefa, né, reverter esse quadro, né, de políticas públicas, porque é o que eu falo, né, o ECA é um documento que normatiza, né? O que a gente tem que pensar é o desdobramento dessa orientação, dessa normatização em ações públicas, né? E aí a gente vê que a gente tem no nosso país, né, nesse atendimento com as crianças ainda, né, essas marcas de um passado onde as políticas públicas são demarcadas, né, por ações fragmentadas, muitas políticas que são descontínuas e às vezes programas extremamente desarticulados, né, pensando em termos da dimensão do nosso país. A gente ainda tem que assumir a dificuldade na efetivação, né, dos direitos da criança e do adolescente, considerando a diversidade e as diferenças sociais, né, historicamente constituídas. Então, a gente ainda vê, né, que muitos dos programas e que a luta pela efetivação dos direitos é sempre na contrapartida da violação, né? E a gente ainda tem poucas ações, né, já no patamar de pensar políticas voltadas mais para a prevenção, né? Então, essa questão remediativa ainda configura muito as ações dentro do nosso país. A extensão de políticas e programas também articulados com as famílias. Então, se a criança, né, ela está acometida de um quadro de vulnerabilidade, o seu grupo familiar também, então não é só a criança, mas muitas vezes pensar o grupo como um todo. A gente tem o desafio, né, de pensar o ECA na sua integralidade, sendo realmente contemplado, e a gente realmente fazer valer não só no discurso, né, mas na prática o ECA como prioridade. E aí eu falo, né, o ECA não, a criança como prioridade. Eu falo isso, né, principalmente com esses exercícios que a gente tem feito, né, a campo, aonde, né, quando a gente conversa com os professores, a gente conversa com as famílias, né, frente à própria estabilidade, né, desses direitos garantidos, né. Um outro patamar que eu acredito importante a gente ressaltar enquanto desafios é a gente pensar mais ações, né, de proteção e formação em direitos integrais. Então, muitas vezes, né, o relato que nós temos, né, como dado de pesquisa, né, é que os professores não têm, às vezes, esse conhecimento sobre a história da infância, né, sobre a legislação da criança, um estudo mais crítico, né, sobre, né,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao mesmo tempo esse espaço, né, de formação, né, que isso contemple, né, a ação formativa de uma forma geral, né, de todos os profissionais, né, de todas as formas de ação. Eu acho que na nossa sociedade, né, apesar dos avanços, né, a gente ainda imaginar que o ECA ele pode se efetivar mais em políticas, né, que coloquem realmente a educação no nosso país como prioridade, que a gente reconheça nessas políticas, né, não uma questão só remediativa, não uma questão só pautada na desigualdade, mas na desigualdade e também na diversidade, né, no reconhecimento de todas as nossas infâncias. E acho que o maior desafio, né, que nós temos atualmente é o cenário de retrocessos, né, a gente, de uma certa forma, entender a importância ainda, né, da gente conhecer melhor, estudar melhor o ECA, entender o desdobramento do ECA nas políticas sociais, acompanhar melhor as políticas e os programas sociais, né, no sentido da gente realmente defender, né, os direitos das crianças, né, e a gente necessariamente defendê-los, né. Eu acho que se o ECA coloca que cabe toda a sociedade, né, a proteção integral das crianças e dos adolescentes, a gente precisa ter o conhecimento, né, para legitimar não só, né, quando às vezes a própria mídia, né, acaba contribuindo, né, para a discussão e para a crítica do ECA, quando a gente vê discussões, por exemplo, da redução da maioridade penal, né, porque a gente às vezes vai lá e vai projetar um caso específico, claro que aconteceu, é fato, né, de, né, um ato infracional grave. E aí a gente vai dizer que é porque aquele jovem, né, tinha muitos direitos, né? E a gente não mexe, né, da mesma forma na história daquele jovem, na história da infância brasileira e percebe como ela é dentro de um Estado democrático, né, permeada de violação de direitos. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse reconhecimento. Então, assim, gente, a minha fala, né, eu acho que ela foi baseada em várias informações, mas acho que eu fui tentando passar de uma maneira bem geral. Recomendo, né, acho que várias leituras, e quem tiver interesse nessas leituras, eu posso repassar esses materiais, mas a minha ideia foi fazer um pouco com vocês essa chamada, né, da gente entender a história da infância, né, para reconhecer as infâncias e aí, por si só, entender a história dos direitos, né, da infância no nosso país. Entender o desafio, né, de realmente a gente vivenciar plenamente, né, a doutrina de proteção integral às crianças no nosso país, né, deixando lá no passado, né, esse histórico, né, de uma proteção da criança só na questão de, né, transgressão, né, de recuperação social ou de estado, né, de irregularidade. Então, acho que a gente reconhecer que os avanços com certeza aconteceram. É muito recente essa história, né, pensando num passado, né, tão pautado em desigualdades, e os desafios, né, está ainda na defesa desse direito, na defesa dessa história, né, e a gente fazer que essa história realmente ela tenha essa configuração de ser uma história de conquista, né, que a gente consiga fazer aquele salto, né, lá de 88, desde a Constituição, do ECA, e que a gente consiga pensar, né, num presente e num futuro em que as políticas, né, correspondam muito mais, né, a primeira parte do ECA, né, que são os direitos fundamentais, então que a gente consiga, né, assumir um estado de proteção integral aos direitos fundamentais da criança, à vida, ao estudo, ao lazer, à saúde, à sobrevivência, à sua integridade, à sua dignidade, e que a gente use menos o ECA, né, por não precisar, né, na sua segunda parte, que aí a gente realmente vai trazer à tona, né, as ações socioeducativas, né, que a gente conseguisse fazer o desdobramento de uma lei, né, de proteção integral em políticas, né, que configurasse, né, esse bem-estar, né, na promoção realmente da proteção integral das nossas crianças. Então, queria agradecer e aproveitar só o finalzinho aqui da minha fala para fazer um convite para vocês. O GPIF está organizando um congresso, né? Então vai ser um congresso de comemoração de 15 anos, né, do grupo. É o primeiro congresso nacional do grupo de estudos e pesquisas sobre infância, família e escolarização. Então ele vai estar acontecendo agora no final de outubro, de 26 a 30 de outubro. Ele vai ser transmitido no canal do YouTube do GPIF, e as
inscrições a gente está fazendo pelo link nas redes sociais do GPIF, então tem no Instagram, tem no Facebook, é gratuito, né? E a gente tem uma programação manhã, tarde e noite, sendo que o controle da frequência vai ser só no período da noite, porque aí são todas as atividades ao vivo. Então a gente tem várias programações, né, durante o dia que vão ser online, vão ficar postadas no canal do GPIF no YouTube, e à noite a gente vai ter várias mesas redondas, né, de segunda a sexta, com vários participantes de vários estados do Brasil, e a grande ênfase, né, das discussões vai ser a questão da infância, práticas escolares. Então, deixo aqui o convite, né, e abrir agora, né, para perguntas, comentários, né, explanações, né, um pouco do que eu falei, né, dessa percepção da nossa formação, né, contínua, né, em termos do quanto a infância foi algo, né, estudado ou vivenciado por nós no nosso dia a dia de trabalho, tá? Vou deixar aqui meu e-mail também, então se alguém quiser mandar alguma mensagem, né, o meu e-mail, o e-mail do grupo de pesquisa, e gostaria muito de agradecer, né, a atenção de vocês, tá? Obrigada. Oi, Márcia, obrigada. Tenho muita coisa, tem mensagem, tem alunos seus, alunas com saudade. Algumas aqui falaram que você foi uma das melhores professoras, saudades das suas aulas, que você foi orientadora. Márcia Pio, Raíra, Carlos Henrique, Sueli Prompero, Nirelle, Amanda, Nardini, Priscila. Eu anotei alguns nomes. A dificuldade de mandar estudo virtual, né? A gente fica conversando com a tela, mas do outro lado tem pessoas queridas. Eu queria pedir desculpa, só um parênteses, a Márcia Pierre tinha pedido para eu fechar a minha tela que estava atrapalhando os slides, mas lembra, a gente tinha comentado, e eu, na verdade, eu acabei deixando, porque você até falou que ficava um pouco mais confortável se visse alguém, para ver alguém na tela, então, mas assim, não fiz questão de ficar aparecendo aqui, como você que estava com o controle da tela, não tinha como tirar. Então, não, eu só estou dizendo que quem depois não conseguir visualizar os slides na gravação, a gente vai mandar por e-mail depois, que a Márcia já disponibilizou para a gente, então não vai perder nenhuma informação, a gente manda depois. Eu não sei se eu posso... Fala sério, vai, você queria mostrar essa tela linda. Imagina! Do aí, né? Eu não faço questão nenhuma. Tudo bem, brincadeira, Patrícia. Tem várias mensagens, eu tentei dar uma compilada, né? O Alexandre Ferrari acabou passando os links de alguns dos livros que você já mencionou, da História das Crianças do Brasil, da História Social da Infância, um cronograma construído pelo Ministério Público do Paraná, então eles estão aí no chat. Aí eu vou passar algumas mensagens naquela primeira situação que você falou, daquela questão da cultura única, homogênea da infância, né? Então o Carlos Henrique fala: os modelos de ver e construir a infância e não as infâncias faz com que se reproduza um tipo único, voltado para a produção econômica e a hegemonia de padrões de base europeia, eminentemente brancos, heterossexuais e machistas, não considerando as diferenças, quanto mais as desigualdades que essas diferenças mascaram. Então, foi acho que é mais uma reflexão aqui, né, que ele quis colocar, né? Aí a questão do ECA, o Felipe Freitas coloca, e pensar que o presidente disse que o ECA precisava ser rasgado e jogado na latrina. E ainda tem professor que defende o presidente. Aí o Fábio Marral falou que o social implica diretamente na compreensão desse sujeito denominado criança. O Carlos colocou também, o que estão tentando propor é substituição de uma ideia já insuficiente de proteção total da criança para a de produção total da criança. Padroniza-se os modelos e os procedimentos educativos para a produção econômica. Quem está fora dessa lógica é tido como, entre aspas, irregular. Aí ele põe, lutemos contra esse retrocesso. A Jéssica coloca, quanto aos direitos propriamente ditos, sei que o artigo 5º do ECA é muito relacionado ao bullying, mas acho que é necessário ainda atualizar o ECA e fazer valer a lei anti-bullying, 13.185 de 2015. Não sei se você quer ir comentando, eu posso ler em geral e depois acho que tá faz um apanhado. Gente, tá. Agora alguns são só reflexões. Se teatro, eu ia estar conversando com todo mundo. Sim. A Sheila colocou que ela entende a necessidade de medidas socioeducativas, que é uma consequência, muitas vezes, do cerceamento dos direitos fundamentais.
Aí uma outra colocou que está como anônimo, né? Então a pessoa não pôs o nome. Boa tarde, professora. A senhora poderia mencionar quais estratégias a escola pode realizar em tempos tão limitantes de ações quanto esse da pandemia? Como promover, entre parênteses, assegurar direitos, tendo como instrumento, com sorte, apenas um aplicativo de mensagens? Exemplo. Como a escola pode pensar em direito à educação enquanto as famílias estão tentando sobreviver? Uma pergunta dela. Cristiane, uma outra professora, muito importante abordar esses assuntos, sempre nós aprendemos ou passamos a entender melhor sobre um dado assunto. Aí o Alexandre Ferrari colocou uma mensagem grande aqui. Aos poucos e de forma esclarecidamente mal intencionada, vamos nos tornando uma sociedade que é hipocritamente contra o direito da mulher e de ter acesso tanto a métodos contraceptivos quanto ao aborto seguro e legal, e passa a ser a favor da pena de morte. Torna-se obrigatório dar à luz o ímpeto da falácia da família tradicional nuclear, no mesmo compasso em que toda mulher é obrigada, entre aspas, obrigada a ser mãe, dar conta de tudo, ter 3 ou 4 jornadas diárias de trabalho. Em nascendo, cumpra-se o papel da mãe, de ser mãe, conquanto essa mesma sociedade faz-se indiferente, totalmente solidária ao homem que, entre aspas, aborta e que abandona a mulher ao saber da gravidez dela, que se sonega a própria responsabilidade com a paternidade. Tendo nascido, cabe à criança a responsabilidade meritocrática de superar todas as diferenças e dificuldades, sobressaindo as desvantagens socioeconômicas e culturais que, porventura, tiver em relação aos nascidos em berço de ouro, entre aspas também. A criança é submetida desde o nascer à obrigação de vencer. Quando isso não acontece, esta mesma criança é jogada para a marginalidade, e então resta a ela o apelo popular da pena de morte. É quase uma tese. Uau! Aí tem um monte de gente que quer os artigos, os links. Depois só me fala como você vai disponibilizar, ou se você passa para a gente os links por e-mail, a gente disponibiliza, que o pessoal está perguntando de que forma eles vão ter acesso a esses links que você está oferecendo aí, dos artigos, dos livros, enfim. E acabou, por enquanto, acho que deu para falar. Não sei se você conseguiu fazer um apanhado aí de tudo. Ai, foi ótimo. Muito bom. Comentários ótimos, não? Nossa, adorei, gente. Gostei muito, gente. Obrigada pelos comentários, porque eu acho que assim, foi uma questão interativa. Eu pensei muito, né, a forma como eu ia estruturar a minha fala, porque eu acho que muitas vezes a gente vê uma fala, né, de balanço, né, de uma legislação, e a gente vem às vezes só com dados estatísticos. Claro que isso é relevante, mas a gente às vezes não faz uma discussão mais profunda, né, desse próprio universo de valores, né. Então acho que a gente está dentro desse próprio dilema, né, de vivenciar tanta inversão de valores, né, e acho que num contexto, né, onde até quando a pergunta, né, se coloca a questão da pandemia, né, o que a gente pode fazer nesse momento, né, eu acho que a gente precisa ser humano, né, a gente precisa pensar no outro, a gente precisa ser solidário, né, a gente precisa garantir aquilo que é fundamental, né, a questão da aprendizagem, ela perpassa por a gente aprender a viver essa situação, da gente valorizar o outro, as pessoas, a convivência, a acolhida, a preocupação do professor, né, o momento que você está junto, dentro de todas as dificuldades de sobrevivência, né. Então, eu acho que agora não é o momento da gente necessariamente pensar, né, numa produção de conhecimentos, mas a gente ressignificar as vivências e tudo mais. E eu penso que todos esses depoimentos mostram, né, o quanto a desvalorização de uma história, a desvalorização de uma reflexão, né, sobre a diversidade ou sobre o contexto de desigualdade, ela faz com que a gente, de uma certa forma, fique, né, cego, né, diante de uma reflexão mais pautada no enfrentamento, numa localização do que é democracia, do que são os direitos, né, e a própria condição, né, de se pensar a criança. E isso é dentro do patamar da própria invisibilidade, como eu coloquei, histórica, né, da gente muitas vezes não ter palpável, né,
a ideia de uma história de um país, né, a não ser da nossa própria história de vida, e a gente reconhecer que a maior parte das questões, né, da desigualdade, elas não vão ser enfrentadas na vida adulta, né, elas começam desde muito cedo, né, então essa questão da hierarquia de gênero, da desigualdade social, da desigualdade econômica, né, das questões né, dentro da violência, elas vão ser dentro, né, de uma criança que faz parte da sociedade, né? A gente não vai poupar essa criança. Então, eu acho que os comentários foram bem ao encontro um pouco dessas escolhas que eu fiz, né? E eu fico muito feliz de ter explanado, porque eu acho que nós precisamos pensar, né? Nós precisamos refletir e nós precisamos fazer isso pautados num conhecimento. Eu acho que a formação crítica, ela se dá a partir do estudo, da formação crítica, do reconhecimento da história e, de repente, a própria dimensão de cidadania, onde a lei não se efetiva, né, se a gente não tiver uma mobilização social, se nós não pensarmos o próprio desdobramento nas ações, né, e na forma como as políticas vão sendo concebidas, né, a gente precisa estar atento, né, a essa formação. E aí, Patrícia, você perguntou sobre a forma de disponibilizar o material. Então, assim, eu posso pensar assim, eu ia organizar um e-mail, eu te mando, e aí você diz que tem a lista de quem participou, né? E aí você poderia estar repassando. Né? A parte das pesquisas, né, do GPIF, a gente tem tudo isso em redes sociais e no site. Então, eu posso também colocar os links, né, que as pessoas podem ter acesso. Se quiser, também eu posso colocar o link do congresso, né? Se alguém localizar as redes sociais que a gente vai estar realizando, mas fica o convite também para a continuidade das discussões. Muito bem. Alguém mais? Patrícia, tem mais questões para a Márcia comentar? Não, são 211 mensagens, mas eu fui tirando foto das que eu consegui pegar. O restante é agradecendo, que, né, gostou, que é o material, enfim, né, é tudo repetido. Bom. Acho que foi realmente primoroso, Márcia. Acho que foi uma belíssima aula, né? Uma daquelas que a gente, né, termina e você fala, dá para voltar e começar tudo de novo, né? O que acho que só demonstra o quanto a gente precisa saber, né? Saber mais, compreender mais, até para qualificar a atuação cotidiana. Acho que você trouxe uma série de considerações que a gente vai pensar aqui muito, refletir muito, que eu acho que dá pano para manga para diferentes formações, né, de pensar a questão do direito à luz do que é a nossa prática cotidiana como educadores, como profissionais de educação, e quais as infâncias que estão sob a nossa responsabilidade, né, como conceituar e como melhor elaborar a nossa prática cotidiana para dar respostas contundentes e eficazes, não é, para essas infâncias à luz dos direitos, porque é disso que se trata, né, e desse direito tão absolutamente necessário e de valor intangível que é a educação, que é o que nós fazemos, né? Então, acho que a tua fala foi, eu vou usar uma palavra na falta de outra, foi sensacional nesse aspecto, né, de trazer de modo tão claro tantos outros matizes de pensar essa discussão. E você tem razão, acho que a gente eu ouvi muitas coisas, né, na comemoração dos 30 anos do ECA, e sempre muito à luz dos horizontes normativos, né, e aí essa ponte que você faz entre o instrumento normativo e como é que ele se desenrola possivelmente, né, numa prática cotidiana, é muito, muito importante para todos nós, né, elaboradores e gestores da política pública. Não é? Então, eu só tenho a agradecer, assim como todo mundo que comentou aqui, né, de que foi realmente muito bom, muito especial, no tamanho exato do que a gente precisa para conceber o lugar onde nós estamos e a responsabilidade que cada um de nós assumimos com essas infâncias, especialmente aquelas tão bem retratadas aí por você, historicamente desassistida, né, historicamente maltratadas pelo Estado brasileiro, né, e nós temos essa dívida histórica de recompor direitos, sobretudo para os mais historicamente vulneráveis, historicamente fora, inclusive, dos horizontes de trazer à luz a sua realidade, a sua história, né, porque quanto mais longe, né, das luzes, né, mais invisíveis se tornam, né, e esse é um Brasil de invisíveis,
né, e uma parte significativa desses invisíveis estão conosco todos os dias em cada uma das nossas unidades. Então, só tenho a agradecer. Vou ficar pensando o resto da semana em cada uma das coisas que você diz. Lerei os textos, né, que você tão gentilmente trouxe para a gente para ajudar a qualificar a nossa prática cotidiana. Então, muitíssimo obrigada, Márcia, mesmo, de verdade. Só trouxe muitas luzes para a gente. E acho que esperam vir a ser, né, que eu acho que quando a gente faz essa discussão das infâncias, né, infelizmente vem à tona questões negativas, né, da própria violação dos direitos e tudo mais. E acho que um vir a ser é um dia a gente falar das infâncias, né, no sentido da diversidade cultural do nosso país. E aí sim a gente reconhecer, né, essas infâncias dentro da riqueza que nós precisamos estudar e contemplar, né, e não simplesmente, às vezes, falar só num tom mais negativo, né, daquilo que não está garantido, né, em termos de direitos, né, então a riqueza das infâncias são múltiplas e precisamos reconhecê-las, né, todas em diferentes espaços, lugares, tempos, né, então acho que essa diversidade a gente precisa, né, lutar por um vir a ser, né, dessa diversidade cultural que nós somos. Né? É isso, muito bom. Então, se não tem mais ninguém, eu acho que eu a gente gostaria de fazer um comentário. Desculpa, Amori, pois não, claro. Boa tarde, também quero agradecer. Eu me atrapalho um pouquinho aqui, viu? Desculpem. Márcia, muito obrigada mais uma vez, né, pela clareza da sua fala, pela sutileza, né, de recuperar a história da infância, que é sempre tão bom e tão necessária, né? Mas eu queria saudá-la e agradecer por você sempre estar permitindo que a gente lembre da necessidade de pensar nas infâncias reais e concretas com as quais nós trabalhamos, superando aquela concepção ingênua e romântica de criança e também idealizada algumas vezes, né? Que refletir sobre a criança concreta e sobre as infâncias diversas com as quais nós lidamos é essencial para que a gente consiga enxergar a criança em sua potencialidade plena, né? Como uma criança capaz, que aprende, que explora os espaços, que fala, né? Que se manifesta, que fala não só verbalmente, mas que fala com todo o seu corpo, né? Através de diversas linguagens. Então, para mim, especialmente, que trabalho com educação infantil, é sempre muito bom e muito rico recuperar essa concepção da criança real e concreta e essa diversidade de infâncias, né? Superando sempre essa visão romanticizada, que muitas vezes atrapalha que uma ação educativa mais eficiente seja realizada com a criança. Muito obrigada. Agradeço. Muito bem. Então, um abraço a todos. Fiquem bem todos. Parabéns pelo evento. Obrigada, Márcia, querida. Fique bem também. Em breve, né, nos falamos, né? Tem muito assunto para tratar, né? E desde já que o seminário seja um sucesso, né? E se podendo participar, não é, Patrícia? Vamos já organizar. Né, a nossa participação, a gente todo ano está lá com vocês, espero que esse ano não seja diferente. Márcia, uma vez mais, muito obrigada. Professoras, educadores, todos que estiveram aqui, equipe gestora das escolas da rede municipal, a cada um de vocês, muito obrigada, né? E amanhã a gente está de volta com mais uma rodada das nossas ações formativas e por hoje, né, ficamos aqui com esta tarde espetacular aí de conhecimento e de discussão sobre infâncias e direito. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a Patrícia, nossa gerente de formação. Obrigada, Adolfo, pelo todo o suporte técnico. Uriane, gerente de educação infantil. Um abraço e nos falamos em breve. Márcia, beijo grande. Fique bem, você, sua família. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigada.